Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Quero louvar a Deus e agradecer a todos vocês por ter se inscrevido, por ter assistido, por ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passado por aqui, por este canal. Deus é fiel e cuida de nós, amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A nossa lição de hoje é a nossa 7ª lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nosso 4º trimestre do ano de 2023. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tem por tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Amém? A 7ª lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do 4º trimestre do ano de 2023. Que tem por tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós estamos estudando, né, essa lição aqui, essa revista aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pregando o evangelho a todo o povo, até, né, a volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Pegue lápis, pegue Bíblia, pegue caderno, né? Uma aula, louvado seja Deus, a qual nós vamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, né? Aprender mais com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está em Gálatas 6:10. A nossa verdade prática diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Então devemos fazer o bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né? E também é responsabilidade da igreja cuidar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, integralmente dos seus missionários. Será que a igreja tem feito isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui no decorrer da nossa lição. Amém? A nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios 9, do versículo 9 até o 14. Louvado seja Deus. Aleluias. Que diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não dizer, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos destes direitos, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sabeis vós que os que administram e o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou aqueles que anunciam, né, o Evangelho, não é aqueles que barganham, né? Não é aqueles que barganham, não é os charlatãos, não. É aquele que leva as coisas de Deus, né,
com fidelidade, com integridade, com honestidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque muitos hoje saem dizendo que vai fazer a obra, que quer fazer a obra, que Deus o chamou, mas é mentira. Porque tem preguiça, não quer trabalhar, e aí querem viver da obra de Deus, mas não tem vida com Deus, né? É diferente daqueles que o Senhor chamou, vocacionou, né, para este trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A introdução diz assim: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira, né? Então, uma das importantes atribuições da igreja, né? A igreja ela tem que fazer isso, né? Ela tem que ter, né, esses atributos, né? De cuidar integralmente do seu missionário. Não é mandar ir para a obra e largar lá, né? Então a igreja cuida do missionário, tem que cuidar da família do missionário, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem que enviar recurso para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem de cuidar também da família dele. Aí manda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, não, Jesus mandou, né? O Senhor quer que vá, mas não cuida, não lembra, né? Que aquele missionário é uma pessoa e precisa de cuidados, né? Então, se a igreja enviou, a igreja tem que cuidar dele e da família dele. Porque aqui está bem claro, né? O escritor, né? Ele falando, né? Que uma das atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, fazendo o quê? Identificando, preparando, porque não pode mandar qualquer pessoa fazer a obra de Deus, tem que ter um preparo, né? Enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo, né? Cuidando deles enquanto atuarem no campo, enquanto estiver ali. Esse cuidado ainda deve abranger ao cônjuge e aos filhos. Então, ao cônjuge e aos filhos. Então, a esposa e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptarem a uma nova realidade. Então, tem que levar em consideração que toda essa família precisa se adaptar a uma nova realidade. Eles estão deixando ali, né, a casa deles, deixando ali, né, o aconchego deles para irem fazer a obra, né? Então tem que haver um cuidado, tem que haver um preparamento, não pode deixar ser esquecido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma nova realidade transcultural, né? Porque eles estão levando o evangelho para fora, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família, né? Para com o missionário e sua família. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico diz assim: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Tem que ser tudo esclarecido. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. Então a igreja tem que se conscientizar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela a igreja local, a igreja que ele congrega. E por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade, então sobre a responsabilidade da igreja. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 e 26. Também ainda em Atos 13, versículo 1 até o 5, 14, 25, 28, 16, 1 e 8, a parte B.
Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, então não é outro pastor que orienta de outro ministério, é o pastor dele, daquele missionário, que vai orientar o seu obreiro, que vai formar dele um missionário, vai mandar para o campo, mas vai cuidar também dele. E não vai largar, não vai abandonar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Qual é a visão que o Espírito Santo tem concedido à igreja? Entendeu? Então, Deus vai dar aquela visão e o pastor daquela igreja vai formar, louvado seja Deus, vai abençoar, vai enviar, mas também vai cuidar. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Então, também é dever do missionário prestar conta do trabalho que ele está fazendo, por onde ele passa, né, o que fez, não tira fotos, né? Agora fala selfie, né? Registra tudo e vai mandando para o seu pastor também estar acompanhando o desenvolvimento deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Também está em Atos dos Apóstolos 15, 14, 12, 21 e 19. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo. Então, a obra dele, o trabalho dele é aquele. É fazer missões. Não tem que misturar com outras coisas. É missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sistema de apoio e a obra de fé. Aqui no segundo tópico. Diz assim: todo trabalho missionário é uma obra de fé. Então, tudo que ele faz é movido pela fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, o missionário deve confiar em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Então, nós temos que ter fé em Deus, que as coisas vão dar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o corpo da igreja também, tem que ajudar o pastor, o corpo, os membros, do corpo da igreja. Os membros do corpo da igreja têm que ajudar. Ajudar como? Na contribuição. Contribuindo para que haja mantimento para esses missionários, para que haja médico, para que haja cuidado para a sua família, para que ele viva bem. Porque não é porque ele está no campo que ele tem que se sujeitar a tudo que vier sobre ele. A enfermidade, a fome, a escassez, não. Sabemos que nós passamos por privações, passamos, porque o apóstolo Paulo fala. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando temos que passar. Não é que nós temos que passar por causa da negligência da igreja que o enviou. A igreja que enviou, ela tem que cuidar da alimentação, de remédio, da saúde daquele missionário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ver como que ele está ali, porque muitas das vezes o pastor não procura nem saber também o que é que acontece, porque eu conheço pessoas assim, que mandam as pessoas para a obra, mas ela não quer nem saber o que aconteceu com ele, quer saber qual é o fruto que está dando ali. Não deu fruto, então aquele obreiro não presta. Eu conheço vários eu conheço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja ela tem responsabilidade com o seu missionário e ela tem que cuidar da família dele, da saúde dele, da necessidade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não podemos sermos negligentes. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, ele confia em Deus e depende da fidelidade daqueles que ficaram, que não puderam ir, para ofertar, para dizimar, para compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que tudo corra bem. Porque já que ele foi designado para aquela obra, ele precisa ter um salário, ele precisa ter o dinheiro dele, ele precisa cuidar da família dele, porque ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem família.
Então não é a igreja mandar e esquecer daquela pessoa que está ali e querer só relatórios do que está acontecendo. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aí nós entristecemos o coração do Senhor e, né, a obra do Senhor não é feita, né, com alegria. Daqui a pouco começam a vir os escândalos. A igreja ela tem esse papel de se responsabilizar pelo seu missionário. Sem fé e oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que o sustentam devem ser pessoas de fé. Então, a pessoa também que contribui, ela tem que ter um coração missionário, um coração aberto para a obra de Deus. Por quê? O coração de Deus é um coração missionário. Por isso que nós devemos orar ao Senhor todos os dias, assim, Senhor, me dê um coração missionário, né? Faz de mim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma pessoa nova, muda as minhas atitudes, tira o meu eu, né? O meu ego, né? Orar para que nós venhamos ser pessoas melhores diante de Deus, para que nós no lugar, né, de abençoar, muitas das vezes a pessoa, em vez de abençoar, botar a mão no bolso e tirar para abençoar aquele que está lá fora, né? Dentro do bolso tem um escorpião. Em vez de ele carregar uma bênção, uma oferta, ele carrega um escorpião. A mão dele nunca entra no bolso para tirar para abençoar ali a igreja dele, para abençoar o missionário. E muitas das vezes também as pessoas elas param, né? Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. As pessoas param de contribuir muitas das vezes na igreja a qual faz parte, onde congrega, porque também não vê os pastores fazer esta obra. Não vê o pastor dizimar, não vê o pastor ofertar. O pastor ele tem um escorpião dentro do bolso, porque o pastor ele é o primeiro a fazer essa obra. Ele tem que ser o primeiro a incentivar a igreja. E ele não incentiva, ele tem um escorpião na mão, ele não oferta, ele não dizima, ele não faz nada, ele só olha para ele. Ele não olha para quem está lá fora, ele não olha nem para aquele que está no banco ali sentado. Imagine para aquele que ele quer enviar. Então isso é errado. Isso não é obra de Deus. Obra de Deus é feita com amor, obra de Deus é feita com carinho, obra de Deus é feita com disponibilidade. A obra de Deus é feita com fé, com oração, com jejum, com sacrifício. A obra de Deus ela é feita assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os membros do corpo de Cristo precisam ter um coração missionário, um coração doador, um coração, né, voltado para a obra de Deus, para ofertar na obra do Senhor, para que também aqueles missionários, aqueles nossos irmãos vivam bem e em segurança, para que a obra do Senhor venha a ser feita com dignidade e não venha a sofrer, né, os danos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. À medida que obedecemos os mandamentos de Jesus e de fazer discípulos, há crescimento e expansão da obra de Deus. Então, quando nós obedecemos, né, a palavra do Senhor, há crescimento na obra de Deus. Terceiro tópico aqui diz assim, terceiro subtópico aqui diz assim: o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Então, o objetivo da missão é essa: é que Cristo seja conhecido, seja adorado, seja reverenciado em todo lugar onde nós passarmos. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor e com amor, e fazemos naquela intenção de que o nome do Senhor seja glorificado, quando o homem não quer a glória para si, quando o centro de tudo é Cristo, então nós também teremos as nossas necessidades supridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo, né, porque a igreja de Filipos contribuiu para a obra missionária de Paulo, ela abriu a mão a mão missionária para abençoar a vida de Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chega a dizer, né, em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Né? Então ele está falando para a igreja de Filipos que eles estavam contribuindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na vida dele.
Louvado seja Deus, para que a obra do Senhor fosse estendida, fosse crescida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja ali, né, em Filipos começou a contribuir na vida de Paulo, começaram a abençoar a vida do apóstolo, e ele, né, chega para essa igreja e ele diz: o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, para que eu tenha as minhas necessidades supridas, eu também preciso abençoar o meu irmão. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E a obra também sem fé também é morta. Então, as duas têm que andar juntas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu posso fazer e eu não faço, a minha obra é morta, a minha fé é morta. Né? Então, ele chega e ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Então, através da minha vida, através da sua vida, é que a palavra do Senhor, a obra do Senhor vai chegando em lugares que nós nem conhecemos, mas, louvado seja Deus, o Espírito Santo é quem faz esta obra. Louvado seja Deus, eu não conheço vocês que estão aí do outro lado. Louvado seja Deus, nem vocês me conhecem, mas através da minha voz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela pode alcançar várias pessoas, várias vidas e incentivar nesta obra missionária. Isso é o Espírito Santo que faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vocês passarem por aqui, assistirem a aula, e aí o Senhor tocar no teu coração e começar a contribuir com a obra missionária, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ir em uma igreja e começar a contribuir ali, né? Ver que é uma igreja séria, uma igreja que leva as coisas de Deus a sério, porque hoje também tem muita bagunça, nós não podemos, né, botar pau ao sol com a peneira, há muita agonia acontecendo, mas numa igreja séria, onde a gente vê que verdadeiramente a obra de Deus é carente, tem missionários, tem pessoas ali que precisam, a gente vai contribuir, né? Então nós estamos sendo instrumentos na mão do Senhor para abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Então, que haja planejamento, né? Apoio, uns ajudem os outros, um apoia o outro, né? Louvado, tem igrejas, irmãos, que o pastor nunca foi. Tem igrejas, né, filiais, né, que o pastor nunca foi ver. Tem ovelhas que o pastor nem conhece, porque nunca foi visitar. Misericórdia, né? Isso não pode acontecer, mas infelizmente tem acontecido. Amém, minhas amadas? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O primeiro sinopse diz: a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Aleluia. O segundo tópico diz assim: o cuidado integral dos missionários. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Então, cabe à igreja, né? Louvado seja o nome de Jesus, a olhar mais, a ter um olhar mais profundo, né? A prestar mais atenção com os seus missionários, no cuidado com os seus missionários. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo. Então a igreja tem que ter este cuidado com o seu missionário. Louvado seja Deus, não só na área financeira, louvado seja Deus, mas também na área espiritual, né? Está orando, está cuidando daquele missionário,
na emocional, na física, né? Tem que ter médico para esse missionário. A igreja marca o médico, né? Louvado seja o nome de Jesus para ele, porque ele não tem tempo, ele está no campo. Então a igreja, é papel da igreja marcar um médico, né? E dizer aí, ó, tem médico tal dia, vem fazer seu check-up, a pessoa vem, faz um check-up para ver de como tá, porque ele é um ser humano. Deus, ele trabalhou 6 dias, no 7º dia ele descansou, né? Então ele descansou ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, então ele deixou o descanso também para o homem, né? Para o homem fazer o quê? Se cuidar, porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano que precisa de cuidados. Então, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A igreja tem que ter esse cuidado, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas, porque o missionário passa por muitas dificuldades, internas e externas também. Louvado seja Deus, que surgirem durante o ministério. Então, dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Então, é necessário, igreja. A igreja tem que se despertar para isso. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares diferentes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas ao missionário no campo. Amém? Então, o pastor tem que tirar um tempinho para visitar os seus missionários, né, no campo. É só planejar que tudo dá certo. É uma agenda enquanto a volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Está em Atos dos Apóstolos 20, seu versículo 1 ao 6. Quando os missionários voltavam, a igreja, né, primitiva, recebia aqueles missionários com alegria, com fervor, né, com cuidado. E era louvar, a chegada deles ali era honrada, era uma chegada de honra, com honra. Né? Louvado seja Deus, então tinha tudo ali para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar e organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para o gozo de férias. Aí muitos dizem assim, mas missionário ou crente tem que tirar férias? Tira sim, irmãos. Tira sim, porque ele é uma pessoa normal. Todo mundo que trabalha não tira férias, bem assim é com o missionário que está no campo. Ele também sofre, ele também cansa. Ele adoece, né? Então ele precisa descansar, tirar férias para quê? Para cuidar da tua saúde mental, física, emocional, em todos os aspectos. E também, né, ter o lazer com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o primeiro ministério do missionário é a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é necessário sim, mas muitos criticam, né? Muitos criticam que crente não tem que tirar férias, que crente não tem que descansar. Quem disse isso? Vai ler a Bíblia, viu? Vai ler a Bíblia, né? Preste mais atenção no que fala, porque o missionário, ele cansa, ele adoece, ele sofre angústia, náuseas, afrontas, né? Então é necessário sim ele descansar. No que diz respeito às visitas, consultas ou tratamentos médicos, então a igreja tem que organizar a agenda do missionário, fazendo o quê? Marcando consultas médicas, marcando férias para ele. A igreja tem que ter esse cuidado. Mas cadê o amor? O amor tem se esfriado na igreja. E muitos não têm se preocupado mais. Muitos não têm se preocupado. Cada quem por si. E acabou. Hoje está assim. Hoje está assim. Quem tiver um pastor que se preocupe com tuas ovelhas, louve a Deus pela vida dele. Porque hoje está estreito. Está muito estreito. O espelho está aí, né? A gente está vendo tudo, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno, né, da obra missionária para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médicos odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo, assim abraçar os missionários e a sua família
faz parte do cuidado integral dos missionários. Muito forte, né, esta lição. Muito forte. Tem missionário aí, igreja, que não tem visita do seu pastor, não tem uma cesta básica, não tem um abraço. O que ele tem é bronca, é reclamação e diz assim, cadê o dízimo que não chegou aqui? Cadê os frutos que não tem ainda? Não vi nada acontecer, então você, né, aí bota ali de escanteio, bota ali no banco e leva outra pessoa, né? Hoje, o povo hoje quer ser estrela, não quer ser mais servos. E muitos pastores querem status, quer carregar o nome dele e não cuidar de quem envia, né? Então hoje está muito difícil. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina que a igreja tem que ter esse cuidado. Os membros do corpo ali, os irmãos têm que também se preocupar. Então é todos, porque somos um corpo, então é todos. A igreja, né, toda, do altar até a portaria, da portaria até o altar, tem que cuidar um do outro. Eita Jesus, né? O segundo sinopse diz assim: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Deixar seu país, sua casa, sua cultura, né? Para ir para um outro lugar é muito desafiador, né? É muito desafiador. A gente vê lá no início da lição, quando o Senhor disse para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? A gente vê que foi desafiador ele sair dali. A gente viu nas outras lições o apóstolo Paulo querendo fazer missão em alguns lugares, o Espírito Santo não deixava, mas quando ele ia para outros lugares, o Espírito Santo dizia assim, vai ter, né, muitos açoites, né? Você vai passar por muitas perseguições, né? Ele sofreu, né? Então o missionário ele sofre muito. E por isso a igreja tem que ter esse cuidado com, né, os servos do Senhor. Não é fácil quem tem essa chamada, não é fácil, sofre muito, muito, porque a gente não tem apoio de ninguém. De ninguém. Se você se levantar no meio da igreja para fazer alguma coisa, para abençoar lá fora, os primeiros a ficar contra é os que estão dentro da igreja. Eu sei do que eu estou falando. Você não tem apoio de ninguém na igreja. Você avisa, você pede oração, você comunica, mas ninguém pergunta pela obra. Ninguém, entendeu? Liga para você. Ninguém. Muito pelo contrário, vira as costas. Eu já passei por isso várias vezes. Hoje eu não vejo amor nenhum dentro da igreja. Nenhum. Eu não vejo amor nenhum dentro da igreja. E aqueles que têm um pouquinho de amor, os maiores matam. Os maiores matam. Porque o que importa para eles é carregar o nome deles, a placa deles, não é o nome de Jesus. Então muitos dizem, eu estou fazendo a obra de Jesus. Mentira, mas o nome de Jesus nem aparece. Ele está lá dando a sopa, ele está lá dando uma roupa, mas o nome de Jesus nem aparece. O que aparece é o nome da pessoa, né? Então assim, eu sei porque, entendeu? Eu já fiz essa obra várias vezes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu estou um pouquinho, né, parada, mas eu vou voltar a fazer de novo, porque não é fácil. Não é fácil. E a cara feia que você encontra, o primeiro desafio que você enfrenta é dentro da igreja. Não é lá fora. Lá fora todo mundo abraça, mas dentro da igreja não. Dentro da igreja não tem apoio de ninguém. De ninguém eu estou falando e pode vocês se levantarem e fazer que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Não tem apoio de ninguém. Ninguém coloca a mão na tua cabeça e diz, vai em paz. Ninguém diz, eu estou orando, não. Ninguém. São falsos mesmo, são hipócritas. É uma hipocrisia braba. Hoje o que eu prego é isso, olhe para Jesus, cuide da tua fé, congregue, porque congregar é obedecer a palavra de Deus, não é obedecer o homem. Nós congregamos por obediência à palavra de Deus, não é para o homem. Porque se a gente for ao homem, a gente nem congrega. Mas nós congregamos em obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor diz, congregai, ó nação que não tem desejo. E apóstolo Paulo, ele diz, não deixe a sua congregação como é costume de muitos. Então nós temos que congregar. Por quê? Porque nós somos membros e fazemos parte de um corpo que é corpo de Cristo.
Entendeu? Então nós temos que congregar. Mas se a gente for olhar o altar, se a gente for olhar quem está na frente, a gente não congrega. Nós não congregamos porque não tem mais amor dentro da igreja de Cristo. O amor realmente tem se esvaído, como tem dito na palavra de Deus. Terceiro tópico diz assim: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro subtópico diz assim: comunicar as necessidades. Toda obra, tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia. Quando lemos: comunicar com os santos nas suas necessidades. Tem Bíblia que fala assim: as suas necessidades. Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Então tem que haver uma comunicação, tem que haver diálogo. E quando há uma comunicação, quando há diálogo, as coisas ficam mais fáceis. Porque se não houver uma comunicação, se não houver um diálogo, como que vai saber da necessidade do missionário? Se não se comunicam, como que vai saber o que ele está precisando, o que a obra precisa? Né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tem que haver. E muitas das vezes a gente não vê, não tem, né, esse diálogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto, né? A pessoa pode parar um pouquinho no culto e perguntar, né? Do culto regular ou por meio de e-mail, né? Que hoje todo mundo tem e-mail, telefone, mensagens de texto, né? A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida. Então, a ideia é que a igreja tenha esse conhecimento, né? De como as coisas estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então, em tudo tem que haver um diálogo. Aonde não há diálogo, não há também trabalho saudável. Se uma família não tem diálogo, aquela família não é saudável, né? Se a igreja não tem um diálogo, os membros não são saudáveis. Então, tudo tem que haver um diálogo. No céu há diálogo entre Deus e os anjos, entre Deus e Jesus. Quando ele fez o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há diálogo o tempo todo, mas o homem, ele é tão ruim, ele é tão soberbo que ele não quer ter diálogo uns com os outros. Misericórdia, né? Que tempo nós estamos vivendo. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. É verdade, igreja. Muitas das vezes nós nos sentimos desconectados, esquecidos, abandonados, sozinhas, né? A gente se sente assim. Mesmo quando a ovelha está a ponto de parar, mas quando o pastor ele fala, ele pergunta, dá um ânimo. Mas você chega na igreja, você vê um pastor de cara feia. Você chega na igreja, não vê um pastor carismático. Você não vê o seu pastor se preocupar com você. Qual é o desejo que você tem de congregar? Nenhum. Não vai ter desejo nenhum. Por quê? Não há comunicação. Então, se não há comunicação, então a pessoa vai acabando perdendo também o ânimo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Porque é difícil, é fácil quando tudo está bem, mas quando chega a escassez, o desânimo vem junto. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. Muitas das vezes, né, o missionário ele quer falar com o seu pastor, ele diz: não, converse com Deus. Apresente suas causas a Deus. Aí ele vai falar mais o quê?
Ou então o missionário desabafa com o seu pastor e ele vai lá na frente, o pastor vai lá na frente e joga tudo no ventilador perante toda a igreja. Um linguarudo, não tem sabedoria nenhuma. E o Senhor diz desabafar com os santos, né, as suas necessidades. E muitas das vezes ele joga lá no ventilador, né? É um fofoqueiro, não sabe guardar segredo. Misericórdia, né? A gente está vivendo dias assim, viu, igreja? Não se escandalize, não. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Coríntio foi convocada a fazer. Então, é necessário que o missionário tenha, né, um diálogo, tenha aquele desabafo, o pastor procura saber como é que está o seu missionário, para que ele também possa comunicar à igreja, a igreja, né, também se levantar e ajudar o seu irmão que está lá no campo. Orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, com uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A necessidade aqui é a oração conjugada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orar todo mundo junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A igreja toda está comprometida ali com esta obra. E aí as coisas vão fluindo. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo, tá vendo? Oração todos juntos, como eu acabei de falar. Tá todo mundo na mesma fé, na mesma unidade, compartilhando, né, a mesma necessidade, a mesma dor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar com o que se alegra e chorar também com aqueles que choram. Então, né, vamos também compartilhar, né, a necessidade, né, de um com o outro. Se tem necessidade, então a gente vai ajudar, vai se juntar, vai se unir e vai abençoar. Que os discípulos lá atrás, eles não vendiam as suas coisas para poder dar ao irmão. Eles dividiam o que eles tinham, eles partilhavam o que eles tinham com os irmãos. Então ninguém passava necessidade, porque eles tinham amor no coração. Cada um deles estava pronto a abençoar o seu irmão. E hoje nós não vemos mais isso, não. O meu dinheiro eu trabalhei, eu conquistei, foi eu que fiz. Mas lembre que o dia da manhã pertence a Deus. Amanhã você pode estar passando por uma necessidade e você vir precisar do apoio da igreja e do apoio dos seus irmãos, da ajuda dos seus irmãos. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar da mão estendida do nosso irmão. Todos nós, independente de pastor, missionário, membro, visitante, né, congregados, um dia a pessoa vai precisar de uma mão estendida. Então não endureça o teu coração, ajude ao teu irmão, ajude aquele que necessita. Não olhe placa de igreja, não sirva a placa de igreja, sirva a palavra de Deus, obedeça os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vou contribuir porque a igreja tal. Não, aquela não faz parte do meu. Para com isso é coisa de religioso, isso é coisa de gente casquinha, isso é coisa de gente que tem a mão fechada, a mão mirrada. Não abra a tua mão, abençoe. Cada igreja aberta faz parte do corpo de Cristo. A placa não tem nada a ver. A placa ela só traz bagunça, só turba a mente do povo, o coração do povo, né? Bagunça tudo dentro da mente da pessoa. Não. Contribua no corpo de Cristo, na obra de Deus. Seja um missionário, independente de placa, independente de religião, independente do que for, você pode contribuir, você pode ajudar, você pode se levantar para ser um contribuinte nesta obra. Faça, porque o Senhor vai te abençoar. Então, aqui, né, cabe ao pastor levantar toda a igreja, incentivar toda a igreja a orar, a jejuar pelo campo missionário. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagem instantânea. É uma amostra muito
animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e à sua família. Então, fazer com que o missionário saiba e veja, né, que a igreja está orando por ele, né, que há um corpo ali interagindo por ele, se movendo enquanto ele está ali fora, alguém está ali se ajudando, se levantando, se disponibilizando a ajudar. Então, isso alegra o coração do missionário, né? E o terceiro sinopse diz, né, que é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que forem enviados. Então, vamos fazer isso. O tempo é hoje, o tempo é agora. Foi para este tempo que nós somos levantados, amém? A conclusão da nossa lição, que já estamos chegando ao fim, diz assim: nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família pode fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19, 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Amém, irmãos? Chegamos ao fim da nossa aula. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário para que o YouTube venha entender que é um conteúdo bom, que é um trabalho bom e que pode ser indicado para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.